Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º dia da leitura do livro de Provérbios. O capítulo 16, ele tem algo muito interessante que a gente vai poder abordar bem nesse vídeo, que vários dos seus versículos possuem links com outras passagens do livro de Provérbios que a gente já falou em momentos anteriores. Então, o primeiro momento do vídeo de hoje vai ser como uma aula de revisão até, para a gente poder recapitular um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu com a Bíblia. E se você, porventura, não assistiu ainda algum desses vídeos anteriores, vai ter oportunidade de assistir já mais contextualizado. Agora, fique ligado que no final vai ter novidade, digamos assim, vai ter uma palavra específica, né, a partir do que a gente aprende no capítulo 16, que ainda não foi falado anteriormente. Então fica até o final e aproveita. O vídeo de hoje está cheio de referências. Então eu vou tentar colocar o máximo de vídeos linkados nos cards para você poder acompanhar, mas aqueles que eu não conseguir eu vou colocar na descrição aqui o link para você não ficar perdido e já saber exatamente onde você vai para complementar aquilo que eu vou falar na primeira metade desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 16 de Provérbios. No vídeo de ontem, sobre o capítulo 15, a gente falou como Deus nos conhece por completo e como ele examina os nossos corações. E com isso, ele não apenas se preocupa em saber o que estamos fazendo exatamente, mas principalmente se preocupa em como está o nosso coração. E nesse capítulo 16 existe um versículo que reitera muito bem esse conceito da onisciência de Deus, que é o versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Provérbios 16, 2. O nosso Pai conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe o que há no nosso interior. E aí, será que ele tem se agradado com o que ele tem observado a partir da nossa vida? No vídeo do capítulo 14, que a gente falou anteontem, nós falamos sobre as nossas escolhas e como nós devemos levá-las a sério, pedindo direção a Deus todas as vezes. As decisões que tomamos, orientados pela sabedoria divina, nos levam à vida plena que Ele preparou para cada um de nós. Por outro lado, as decisões tomadas de maneira irresponsável acabam nos levando à morte. E no capítulo 16, a gente lê o seguinte: a vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Provérbios 16, 17. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16, 25. No vídeo do capítulo 13, a gente falou sobre a nossa língua e como ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Falamos como as nossas palavras têm impacto e, por isso, deveríamos sempre medi-las, sempre procurar controlá-las, dominá-las e usá-las com sabedoria. No capítulo 16, a gente vê mais uma vez os efeitos das nossas palavras, se usadas para o bem ou para o mal. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, 28. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. No vídeo do capítulo 12, a gente falou sobre a mentira e por que nós deveríamos sempre nos afastar dela. O problema é que, quando mentimos, estamos falando a linguagem do diabo e, com isso, abrimos um precedente para que ele nos acuse. Por isso, devemos nos afastar da mentira, fugir da mentira, nos apegarmos à palavra da verdade que há em Cristo e, com isso, vivermos a liberdade que Ele oferece. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Provérbios 16, 11. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16, 8. Ainda nesse contexto, no capítulo 11, a gente falou sobre a honestidade e o orgulho. Nós abordamos como que a ganância e o desejo de poder podem ser prejudiciais ao homem. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, 5. O orgulho vem antes da destruição.
o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. E é muito importante ressaltar que nesse mesmo vídeo, que aliás, se você ainda não viu, você deveria realmente ver, a gente falou que não é simplesmente o oposto do orgulho, que seria a humildade, por si só, que nos garante a salvação em Cristo. Porque ninguém consegue, pela sua própria justiça, ser perfeito diante de Deus. Por isso, é necessário que todos se arrependam e voltem os seus corações e entreguem os seus corações para Cristo. E agora, dando um pequeno e não tão pequeno salto, vamos para o vídeo do capítulo 2, quando falamos que a sabedoria é um tesouro muito mais valioso do que qualquer material precioso que podemos encontrar na Terra. No capítulo 8, a gente reitera esse conceito, falando que a sabedoria é um tesouro eterno, que pertence ao próprio Deus, mas que ele compartilha de bom grado com aqueles que o buscam. No capítulo 16, a gente praticamente relê o que a gente viu nesses outros momentos, quando vê no versículo 16: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16, 16. E finalmente, para a gente fechar, para a gente arrematar o nosso momento de revisão, a gente vai para o versículo 1, o primeiro versículo do capítulo 16, que foi um versículo já bastante citado em alguns momentos ao longo da nossa caminhada até o dia de hoje. Ele diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, 1. A primeira vez que a gente falou sobre esse versículo foi no vídeo lá do capítulo 3, se você está lembrado, quando a gente basicamente concluiu que a nossa sabedoria humana é falha, uma vez que a nossa mente é limitada pela própria natureza humana. Mas, por outro lado, a sabedoria divina é ilimitada e nada escapa à ciência e à vontade de Deus. A gente é reconfortado ao entender que nós podemos ter essa sabedoria se submetermos as nossas ações, as nossas decisões à vontade de Deus. Isso a gente confere no terceiro versículo do capítulo 16, que a gente também já falou antes e a gente vai falar agora, e diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Agora sim, entrando propriamente dizendo no capítulo 16, eu vou introduzir um conceito que o autor nos mostra pela primeira vez no livro de Provérbios nesse momento, que é a figura do rei. Esse conceito vai ser repetido em alguns momentos ainda ao longo dessa segunda metade do livro de Provérbios. Por isso é legal a gente entender o que quer dizer essa figura do rei. O rei, para as pessoas da época em que foram escritos os provérbios, era uma figura bastante importante. Para a gente, o rei, falar em rei, rainha, de repente é uma alegoria cinematográfica ou de um livro de contos, ou até mesmo um simbolismo para uma pátria, de repente. Mas para as pessoas daquela época, o rei representava a autoridade absoluta da sua nação. E para a gente visualizar como que isso é verdade, quem foi a pessoa que escreveu, ou pelo menos compilou, a maior parte dos provérbios que a gente está lendo nesse livro? O próprio rei Salomão. Afinal de contas, são os provérbios de Salomão, na sua grande parte, e ele foi o homem mais sábio que já existiu. Ele era rei de Israel. Entretanto, a figura do rei aqui em Provérbios não se limita a exemplificar a autoridade humana sobre uma nação. Não está falando apenas do líder político do lugar. O rei é uma figura de autoridade. E em alguns momentos você pode entender que se refere ao próprio Deus, ou então apresenta atributos de uma pessoa que exerce algum tipo de liderança. Sendo assim, os princípios associados à figura do rei em Provérbios podem ser entendidos como uma orientação, talvez um modelo até mesmo, para alguém que queira exercer a liderança. Dito isso, vamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre autoridade e liderança. Nesse capítulo, fica muito claro que, com o poder, no caso que um rei exercia, vem também uma grande responsabilidade. A gente já ouviu isso antes. E o primeiro verso a falar sobre o rei, é o versículo que eu quero destacar nesse momento, diz o seguinte:
Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Provérbios 16, 10. Primeiro conceito: a pessoa que exerce autoridade deve ser comprometida com a justiça. Alguém que se utilize da sua posição para cometer uma injustiça está fazendo um mau uso da sua posição. Os versículos subsequentes seguem nessa mesma linha, mostrando como a autoridade precisa vir acompanhada de um amor pela verdade. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Provérbios 16, 12 a 13. Essa passagem de Provérbios nos dá as características esperadas de um rei perfeito. Um rei que se molda de acordo com o caráter de Deus e que com isso serve até como um modelo para que a gente busque alcançar. Nós sabemos que é impossível que alcancemos a perfeição de Deus. No entanto, nosso objetivo deve ser sempre, a cada dia, melhorar um pouquinho, a fim de nos parecermos cada vez mais com o nosso Rei, com o nosso Criador. E para a gente fechar, eu deixo uma passagem que eu acho muito interessante sobre a perspectiva que nós devemos ter acerca da autoridade aqui na Terra. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. A autoridade de Deus é soberana sobre qualquer tipo de autoridade ou liderança aqui na Terra. Portanto, se você está interessado em obter uma posição de destaque, um cargo de liderança, eventualmente você tem que estar disposto a aceitar as condições daquele que é autoridade sobre toda autoridade. É ele quem estabelece e quem remove reis. A autoridade está somente nas mãos dele. Então, eu te aconselho a ficar esperto e a aprender o máximo que você puder com o manual de instruções que ele deixou pra gente. Essas condições que a gente falou agora há pouquinho, o que torna esse rei perfeito, é aquilo que pode ser aprendido com a palavra de Deus. Portanto, se você deseja ter autoridade, deseja ter liderança, deve aprender a se submeter aos mandamentos de Deus e a aprender com Ele mesmo. E aí Ele vai te conceder essa autoridade, sem forçar nada. Vai ser de maneira natural, porque Ele confia em você. Que Deus te abençoe. Pessoal, então, a gente encerra aqui agora com esse vídeo. E esse foi um vídeo realmente bem diferente dos outros que a gente tem falado, e sendo que eu senti que a gente deveria fazer essa revisão para poder refrescar nossa memória e até nos animar, nos incentivar a continuar seguindo em frente, observando aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente já conquistou nessa nossa leitura de Provérbios. Por outro lado, eu não podia deixar de apresentar esse conteúdo que é introduzido no capítulo 16 e vai nos acompanhar por um tempo em Provérbios. Se desse, a gente podia ficar aqui falando muito mais tempo sobre as muitas outras referências que existem nesse capítulo 16 de Provérbios, porque a palavra de Deus é inesgotável, a gente sabe disso. Agora, como a gente tem aqui um tempo limitado, querendo ou não, eu deixo isso de dever de casa para você. Leia o capítulo 16 e veja se você encontra essas outras referências referentes àquilo que a gente já leu no livro de Provérbios, nesse livro maravilhoso que tem nos ensinado tanto. Quanto a essa questão da autoridade, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, eventualmente, ao longo do livro de Provérbios, mas já fica aqui o primeiro conceito, a primeira dica. Para receber a autoridade que só vem de Deus, a gente precisa se adaptar, se inserir nos moldes dele. E uma parte fundamental disso é o apego à verdade e à justiça, conforme lemos no capítulo 16 de Provérbios. Então fica ligado que a gente está só começando essa segunda metade do livro de Provérbios. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.